Olá, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Pessoal, eu cresci ouvindo pregações e tendo Tomé como símbolo de incredulidade. Nossa, eu me lembro que lá, eu pequitinho lá, ouvindo lá, o meu avô lá, na Assembleia de Deus, lá os pregadores, Tomé, aquela coisa toda e tal, incrédulo, não seja incrédulo como Tomé, que não sei o que. E eu via ali, assim, que hoje eu diria que Tomé foi um cara que sofreu muito bullying. E até hoje ele sofre, até hoje, leigamente, a imagem de alguns, Tomé é um símbolo de incredulidade. Eu não vejo por esse lado, é a minha opinião, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Eu vou dar minha opinião. Não vejo Tomé como símbolo de incredulidade, nem o próprio Jesus disse isso, né? Se você considerar que também, né, quando aquelas mulheres disseram que Jesus não estava no túmulo, né, os discípulos a princípio não acreditaram e foram lá para comprovar. Em segundo lugar, quando Pedro negou Jesus, se você considerar que Pedro também negou Jesus 3 vezes, né, quando Jesus disse, olha Pedro, tu me negarás. E Pedro disse, não, Senhor, jamais, jamais. E acabou que Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Como não bastasse, Pedro também teve um momento de incredulidade, se é que podemos falar que foi incredulidade, né? Ele, quando foi ali caminhando ao encontro de Jesus no mar, ele acabou afundando, quer dizer, ele perdeu a fé. Naquele momento crítico ali, as ondas batendo, houve um corte na fé de Pedro e ele ia afundando. Terceiro, se você considerar que João Batista também, ele teve um momento de incredulidade, se é que podemos dizer, né? E ali ele disse, olha, será que é Jesus mesmo que está fazendo aqueles feitos? Aí Jesus falou, fala para ele que os cegos veem, os mancos andam, enfim. E João Batista teve ali uma inatividade, ali, uma ferrugem espiritual ali naquele momento que, né? E nem tanto deixou de ser João Batista, né? Nem tanto Jesus, né, o condenou. Se você considerar também, em quarto lugar, que Abraão também mentiu quando disse que a sua esposa era irmã, ali quando ele foi para o Egito, buscar refúgio ali no Egito. Enfim, em quinto lugar, se você considerar que o próprio Jesus disse para os discípulos que não era para acreditar nos falsos profetas, quando eles diriam, olha, se disseres que eu estou aqui, estou ali, estou acolá, não acredite, não vá, porque isso pode ser, diria hoje na linguagem de hoje, faquê, falso, né? E naquele momento crítico, pessoal, na minha interpretação, veja bem, qualquer pessoa pode ter um momento de desfalência na sua fé. O próprio Jesus disse, olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né, tirar esse monte, transforme para lá. Você vê que o próprio Jesus reconhece que não temos muito, nossa fé não é tão grande quanto um grão de mostarda. Ele disse, pelo menos você tiver um grão, sua fé for o tamanho de um grão. Então o próprio Jesus, a própria palavra, ele reconhece que nós, na nossa humanidade pecadora, adquirida lá no Éden, temos essa fragilidade momentânea. E aquela fraqueza ali, aquela fragilidade de Pedro, eu considero como naquele momento crítico, Jesus tinha acabado de morrer, uma pressão ali do império, né, sobre o cristianismo, toda uma situação, talvez Tomé não estava preparado, talvez para aquela situação, e ele simplesmente, como qualquer outro discípulo, como os outros discípulos, ele teve um momento de desfalência quando disseram para ele, olha, Jesus ressuscitou. E talvez foi assim, 3 dias passaram tão rápido, e talvez Tomé não tenha se ligado muito no tempo, não estava ali ligado muito ao tempo, à hora, ele estava um pouco aéreo com toda aquela situação, e ele teve um pouco de, não acredito, será que, nossa, tão rápido, passou tão rápido? Não, eu quero ver. Eu quero ver o mestre, eu quero ver, eu quero acreditar vendo.
Então, como que eu posso dizer que ele quer que isso é uma incredulidade que torna Tomé um símbolo de incredulidade, considerando todos os outros fatos? Não vejo isso, não vejo por esse lado. E quando Jesus se entrou com as portas fechadas, a Bíblia que Jesus apareceu ali, transfigurou-se diante de Tomé, simplesmente para Tomé. Que privilégio, eu vou aparecer só para ele. E Jesus, com aquela palavra mansa e suave, a qual Tomé conhecia a voz do mestre, e disse: Tomé, a paz seja convosco. E Tomé prostou-se diante dele e ele disse: toca aqui nas minhas feridas, Tomé. Toca aqui, toca lá. E Tomé tocou nas suas feridas, na sua costela, na sua mão. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu ele. Em momento algum você vê Jesus falando, esculachando Tomé, dizendo que Tomé foi incrédulo. E Jesus usou a palavra bem-aventurados, os que não viram, mas creram. Eu acredito que aquela palavra não foi necessariamente para Tomé, mas foi uma palavra que seria deixado para nós. E se eu posso ler a Bíblia na sua linguagem original, que tem vários sentidos, eu posso interpretar que ela poderia estar dizendo também da mesma forma, mudar a questão verbal. Bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Como eu não tive o privilégio de ver, mas eu acredito na ressurreição. Eu acredito num Cristo que é ressuscitado. Eu não vi, mas eu creio. Eu tenho fé. E quantas vezes, diante de uma situação difícil, às vezes eu perco um pouco a minha fé. Eu fico, meu Deus, aquela coisa, né, aquela tristeza. E nunca Deus deixou de operar na minha vida. Então, pessoal, para de ficar fazendo bullying de Tomé. Para de ficar criticando Tomé. Quando você for pregar, estuda a primeira vida de Tomé. Se for pregar incredulidade, tu tem que falar de outros, que tem muitos, que teve um momento de incredulidade forte, né? Não exatamente Tomé. Imagine você, toda uma situação, o mestre morreu, a opressão ali do império sobre o cristianismo, Tomé ali, talvez aéreo, né? E tudo foi muito considerável. E o próprio Jesus ali, com amor, com carinho, chegou para ele e disse, deu a paz para ele. E no momento algum você vê Jesus dizendo que Tomé foi um incrédulo total. E depois Tomé vai ser um grande pregador da obra de Deus. Tomé vai abrir várias congregações. Tomé foi um grande pregador, ganhou muitas almas para Jesus. E Tomé, já antes disso, já era um grande ajudador junto com Jesus, já era um peregrinador ali, junto a Jesus, com Pedro, com Mateus, enfim, né, com os discípulos ali, enfim. E é isso aí. Não faz bullying de Tomé, pessoal. Vamos entender que a Bíblia não é para ser lida, como diz meu professor. A Bíblia é para ser estudada. Essa interpretação que eu tive, exclusivamente que Deus me deu sobre a vida de Tomé, eu jamais vou imaginar Tomé como símbolo de incredulidade, mas sim como um símbolo humano de fragilidade, como eu sou, como você é, como nós somos. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Amém.